Meus amigos, a gente achou que a gente tinha visto de tudo nesse último trailer que saiu do volume 2 da quinta temporada de Stranger Things, mas eis que nós somos surpreendidos e ninguém percebeu isso. Afinal, a Netflix acabou de liberar versões muito mais limpas, né, em alta resolução das imagens de Stranger Things. E quando você realmente para observar com calma, dando zoom em cada detalhe, a história muda completamente, não é exagero. Essas novas imagens revelam conexões que simplesmente não eram visíveis antes. Estamos falando da entrada silenciosa de um personagem escondido, né, de The First Shadow, a peça canônica, de uma prova quase definitiva sobre o destino da Max, né, camuflada em Walt's Door, e um detalhe específico na camisa do Lucas que pode ter entregado sem querer o resgate que acontece mais pra frente na temporada. Se você acha que essas imagens são simplesmente aleatórias, agora em alta resolução a gente tem easter eggs, a gente tem detalhes que simplesmente pode até revelar o final da série. E a última imagem que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é absurda, cara. Isso daqui vai ser muito importante pro desfecho dessa última temporada de Stranger Things. Simbora! Vamos começar pela primeira imagem, porque tem um detalhe ali que os fãs mais atentos captaram imediatamente, né? Porque agora com a qualidade melhor, dá pra enxergar claramente o jornal que a Erika está segurando. E quando você aproxima a imagem, dá pra ler WSQK dá boas-vindas ao clube de audiovisual. Só que o mais importante não é o texto, é quem aparece na foto. Ali ao lado de uma criança está o Sr. Clark, exatamente, professor de ciências. Só que é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque muitas pessoas apontam que a criança que está ao lado do Sr. Clark nessa imagem é simplesmente a Patty Newbit, a irmã do Bob Newbit lá da segunda temporada da série. Sendo que o nome da Patty Newbit é o mesmo nome que apareceu naquele folheto da peça escolar que surge mais tarde nas memórias do Henry, né? Quando a Max acessa a mente dele lá nos anos 50. E o nome dela está listado junto ao do Hopper, mostrando que ela também participou daquela apresentação da Joyce. E essa peça não é aleatória, né? Ela se conecta diretamente com The First Shadow, que é a produção teatral oficial de Stranger Things da Broadway. Ou seja, mesmo universo, mesmos criadores, história canônica. Cara, a Patty Newbit sempre fez parte da mitologia da série, né? Ela só nunca apareceu fisicamente, pelo menos até agora. E dentro da história, a Patty Newbit, ela é uma personagem extremamente importante, porque ela era simplesmente o par romântico do Henry Creel, o par romântico do Vecna, antes de ser o Vecna. E mais do que isso, ela era o ponto de equilíbrio do Henry Creel, a pessoa que o puxava pra fora da escuridão, né, que o incentivava a resistir à influência sombria que já crescia dentro dele. Aquela força que mais tarde evoluiria pro controle do Mind Flayer e tudo que veio depois com o Vecna. Então quando essa imagem aparece, não parece coincidência, velho. Parece preparação, parece a série dizendo em silêncio que a Patty finalmente pode entrar em ação. Provavelmente isso deve acontecer no final da temporada, né? E não seria a mesma atriz da peça, obviamente, mas seria a mesma personagem. E se isso acontecer, a série ganha uma oportunidade enorme de explorar os pontos fracos emocionais do Vecna, ou seja, o seu passado, os seus laços humanos e tudo aquilo que ainda não foi totalmente explorado. Sendo que ainda tem o fato da Hopper e o Joyce não saberem que o Vecna é o Henry Creel, é o cara com quem eles estudaram no ensino médio, que eles conheceram no passado. E a Nancy sabe que o Vecna é o Henry Creel. A Eleven sabe quem é o Henry Creel, mas elas nunca contaram pro Hopper nem pra Joyce. E tem um detalhe que não dá pra ignorar também, né? A Erika está segurando aquele folheto e Lucas aparece explicando algo ao lado. E se aquela criança for mesmo a Patty Newbit, essa cena pode estar ligada a um plano maior, algo envolvendo as memórias do Vecna, né? E agora vamos falar da camisa do Lucas, porque isso muda completamente a linha do tempo, né? Ele está usando a camisa azul da WSQK, e isso é muito mais importante do que parece. Nós já vimos exatamente essa camisa durante a cena do hospital, quando ele resgata a Max enquanto os Demogorgons atacam. E isso altera tudo, né? Inicialmente parecia que essa imagem poderia ser de um episódio mais cedo, mas agora não parece mais. Isso é mais pra frente, cara, talvez um momento depois do resgate, o que significa que quando essa cena acontecer, o Lucas já sabe de algo crucial. E durante o ataque no hospital, o rádio toca aquela música específica e Lucas entende que aquilo ajuda a Max a se libertar. Mas essa informação não surge do nada, né? Ou a própria Max contou isso pra ele, ou a Eleven acessou o vazio e transmitiu esse conhecimento, velho. Mas de qualquer forma, naquele momento da imagem, o Lucas já sabe que a Max e a Eleven estão presas dentro da mente do Vecna e que existe uma tentativa ativa de fuga acontecendo, cara. Tudo isso deduzido a partir de uma única imagem, mano. É assustador o quanto a série consegue esconder informações à vista de todo mundo, velho. E ainda dentro desse arco, né, da WSQK, a gente tem uma imagem, né, do Will e da Joyce utilizando as mesmas roupas, basicamente, só que dessa vez os dois não estão mais dentro da estação. Eles estão entrando em um túnel ligado a ela, descendo pelo subsolo. E a expressão da Joyce diz tudo, né? Ela tá em hesitação pura, cara. Aquela sensação clara de que, pô, você tem certeza disso? E essa cena conecta muitas peças que a série vinha posicionando silenciosamente há muito tempo, né? Só que agora temos a próxima
próxima imagem que não aparece no trailer. Ela funciona quase como uma imagem complementar, mas diz muita coisa sozinha. A gente vê a Dra. Kay visivelmente ferida logo após a luta, né? Logo depois de ser derrubada. E dá pra sentir a frustração no rosto dela enquanto ela volta correndo pra sala onde a Kali estava sendo mantida. E o local importa muito, né? Porque quando você compara os momentos finais do primeiro volume, as paredes, o layout, tudo bate com isso, cara. É o mesmo lugar onde Eleven encontra a Kali. É exatamente o mesmo ambiente. Nada ali é coincidência. E essa imagem indica que a Kali já escapou. A doutora acorda, retorna e encontra apenas o vazio. A Kali se mandou, velho. E honestamente, não seria nada estranho se Eleven e Kali tivessem deixado algum tipo de mensagem pra trás, né? Isso combinaria demais com o tom da cena. E logo depois temos mais uma imagem que eu já tinha comentado em outro vídeo com vocês, mas aqui a gente vai aprofundar nela, porque temos novas informações, que é simplesmente a Kali, Eleven e Hopper juntos no Upside Down, velho. Eleven e Hopper já estavam confirmados trabalhando lado a lado, né? Mas a presença da Kali fecha o quebra-cabeça. Essa imagem conecta diretamente com aquela cena do trailer que a Kali derruba um soldado no ar durante a fuga, velho. E ela também se encaixa perfeitamente com o diálogo em que Eleven diz pra Kali que eles precisam matar o Vecna. E se você prestar atenção no fundo daquela conversa, eles estão claramente ao ar livre, no mundo vertido. E isso coloca esse diálogo exatamente antes ou durante essa sequência. É o momento em que o plano deixa de ser a teoria e vira ação. E repare também na postura dos três, né? Todos olhando para o mesmo ponto distante. Isso geralmente significa uma descoberta, né? Um alvo, um caminho, algo que precisa ser alcançado, provavelmente ligado ao laboratório ou diretamente ao Vecna. E aqui entra uma informação interessante, tá? Isso daqui obviamente não é confirmado, mas muitos vazamentos e vazamentos que eu já trouxe para vocês, né, de fontes confiáveis, apontam que a Dra. Kay, né, da Linda Hamilton, ela não vai sobreviver no segundo volume da quinta temporada. Ela vai ser uma das personagens que vai bater as botas. E cá entre nós, a Dra. Kay é uma personagem muito morrível, né? Agora, seguindo em diante, temos essa outra imagem do trailer que ganha um peso completamente novo com a qualidade melhorada, né? Antes parecia apenas um frame aleatório, mas agora parece uma preparação. O Vecna ainda está em sua forma de Henry, e o alvo é claramente a Holly. E esse momento passa a sensação de calma antes da tempestade. É um instante em que ele para de testar, para de brincar com medo e decide ir até o fim. E já temos pistas do que vem depois, tá? Porque em outro momento do trailer, enquanto ele desce as escadas segurando o corrimão, a mão começa a mudar. Aquela textura escura e corrompida se espalha lentamente pela pele dele. E a transformação em Vecna não acontece de uma vez, né? Ela é gradual, deliberada. Isso é importante, né? Significa que ele está escolhendo esse caminho. Então nada aqui é acidental, cara. Cada detalhe aponta para um final pesado, um final emocional e conectado com o passado. E Stranger Things não está apenas encerrando uma história, está fechando ciclos, resgatando personagens esquecidos e transformando pequenas pistas em grandes revelações. E tudo isso sugere uma coisa muito clara, tá? O plano do Vecna não está funcionando conforme ele planejava. Tudo aquilo que ele esboçou antes de iniciar parece que não tá dando certo e ele meio que tá tendo que improvisar. As manipulações psicológicas, os jogos mentais, as diferentes formas que ele assumiu, o terror gradual, parece que tudo falhou. Os personagens resistiram, sobreviveram, cara. Então finalmente ele faz a única coisa que vinha evitando desde o início. Ele recua pra dentro de si mesmo, ele volta à própria mente, né? Reconectando-se com sua essência mais pura e deixa o Vecna assumir completamente. Então é o momento em que o Henry desaparece de vez. Não existe mais conflito interno, não existe mais fingimento. O Vecna retorna em sua forma plena, totalmente consciente do que é o que ele quer, velho. Isso é muito mais assustador do que qualquer susto barato, né? Porque agora ele não está mais testando, ele tá decidido, velho. E é exatamente nesse ponto que precisamos falar daquela conversa tão comentada entre Steve e Dusty. Aquela cena do trailer, né, que todo mundo já reassistiu 1000 vezes. Simplesmente chegou o trailer e o Dusty falou pro Steve: se você morrer, eu morro. Aí o Steve falou: se você morrer, eu também morro. Pô, pera aí, vocês querem acabar com o meu final de ano, é isso mesmo? Se o Steve morrer, já era meu ano. Meu 2016 começa da pior forma possível. Mas existe um detalhe importante, né? Um dos enquadramentos dessa cena não aparece no trailer, né? É um plano mais aberto, que mostra mais do ambiente e mais da linguagem corporal dos dois. E o clima ali não é de ação, é de decisão. É como se eles estivessem em silêncio, entendendo o que vem a seguir. E naquele momento em que eles soltam a frase que dói só de ouvir, né? Se você morrer, eu morro. Com essa imagem mais clara, o fundo finalmente entrega algo essencial. Aquilo não é qualquer lugar, é o laboratório de Hawkins. A estrutura, os corredores, o ambiente, tudo bate com o laboratório. E isso muda completamente o peso da cena, porque agora com as imagens em alta qualidade, outras cenas do trailer também ganham um significado novo, como aquela em que o laboratório literalmente começa a se desfazer, as paredes derretendo, o espaço colapsando, a realidade se quebrando. Aquilo não é só destruição física, é algo se rompendo em um nível muito mais profundo, né? Como se as próprias regras daquele lugar estivessem sendo rasgadas. E então temos aquela imagem que eu confesso pra vocês que foi uma das que mais me chamou a atenção, que é o Vecna dentro daquela estrutura colossal, aquela estrutura gigante do Mind Flayer. O seu corpo físico ainda está enraizado na dimensão X, o mesmo lugar onde tudo começou, né? Onde ele levou as crianças pela primeira vez. E essa imagem confirma visualmente algo que antes era apenas teorizado. O Vecna não abandonou suas origens, ele voltou pra elas. Porque ao redor disso tudo, vemos flashes rápidos do caos absoluto, né? Pacientes atacando a base, o Murray dirigindo em meio
desespero, explosões, correria, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A série não está mais apenas criando tensão, ela está acumulando consequências. E quando você vê tudo isso com clareza, o final deixa de parecer um mistério distante e passa a soar como uma colisão inevitável que já está em movimento, né? Sendo que a divulgação desse volume 2 já começou e os outdoors que estão sendo colocados ao redor do mundo, cara, traz um easter egg, traz um spoiler talvez muito grande, cara. Presta atenção no que eu vou falar. A Netflix está exibindo oficialmente os personagens em grupos de 3, né? Em trios. E isso importa muito, porque esse padrão sugere que o volume 2 vai trabalhar arcos narrativos centrados em trios específicos. E o trailer já confirma isso, né? O Mike aparece no mundo invertido pela primeira vez. O Will também tá lá. Então pronto, a gente já tem um trio formado imediatamente. E depois vem o trio clássico, né? Steve, Nancy e Jonathan. E os pôsteres deles se alinham perfeitamente, reforçando que essa história continua sendo compartilhada entre os três. E reparem em outro detalhe, o Dustin aparece separado. E isso faz total sentido, né? Porque o arco dele na temporada é mais isolado, é mais emocional, mais pessoal. E o marketing reflete isso com muita clareza. Só que agora vem um ponto mais importante de todos, né? Existe um outdoor específico em que a Netflix junta o Dustin, a Max e o Lucas. E dessa vez é diferente, porque na versão oficial, exibida ao ar livre, a Max está segurando o braço do Lucas. E esse detalhe é importante, né? Porque antes essa imagem só existia em montagens feitas pelos fãs, muitas vezes usando IA, né? Mas agora as pessoas imaginam que isso vai acontecer. Agora não é mais imaginação, cara. É oficial. A própria Netflix está mostrando a Max usando as mesmas roupas do Mindscape, né? Ao lado do Lucas, segurando ele. Isso pode significar uma coisa. A Max acordou. E não só acordou, ela voltou pro lado do Lucas. Eles se reencontraram, velho. Claro que a gente já suspeitava que isso iria acontecer, né? Óbvio que a Max iria acordar do coma em algum momento, mas a gente não sabia como. Em qual estado? Será que ela iria voltar com a cegueira? Porque, né, o Vecna meio que acabou com ela, né? E os ossos do corpo da Max? Tudo quebrado, será que consertou? Parece que tá tudo certo, porque ela tá segurando a mão do Lucas aqui, então ela conseguiu acordar de alguma forma. Ou seja, a Netflix, através desses pôsteres, né, de outdoors, tá confirmando, tá dando spoiler pra gente de graça, velho. E a Netflix não costuma errar desse jeito, né? Então tudo indica que esses arcos vão sim se pagar dentro da história. E agora temos essa imagem que, cara, merece uma segunda análise, né? A revista SFX já tinha divulgado essa cena antes, mas em qualidade muito baixa. E na época dava apenas pra especular, mas agora com o contexto do trailer, cara, tudo se encaixa. Essa imagem começa a aparecer menos um frame aleatório e mais uma preparação pra algo muito maior. Tudo indica que essa imagem específica vem do episódio chamado Shock Jock. E só esse título já é uma pista enorme, porque no trailer a gente tem claramente o Demogorgon sendo eletrocutado, e tudo aponta para que essa cena aconteça na WSQK. E quando você conecta o nome do episódio com o que aparece visualmente, a ideia começa a se encaixar perfeitamente, velho. Só que o ponto mais interessante é que isso provavelmente não se trata apenas de machucar ou eliminar a criatura. Existe a possibilidade muito mais inquietante. Esse experimento pode estar testando os limites da conexão do Will com a mente coletiva, né? Forçar o Demogorgon ao extremo pode gerar uma reação de cadeia, algo que iria permitir extrair as partículas do Mind Flayer ou acessar informações mais profundas através do próprio Will. Isso explicaria outra cena do trailer, cara, que de forma isolada parecia estranha, né? O Will, ele aparece usando ativamente essa conexão no mesmo local onde o Demogorgon está sendo eletrocutado. Ou seja, enquanto o experimento acontece, o Will pode estar sendo usado como verdadeiro condutor, alguém que acessa diretamente essa rede viva de consciência. E isso também conecta com aquela cena das partículas do Mind Flayer se movendo ao redor da rádio. Então antes aquilo parecia apenas visual e estilizado, mas agora tudo faz sentido, cara. E ao que tudo indica, né, isso daí tá acontecendo antes do experimento em si. É a fase de preparação, né? O enquadramento, a escala do cenário e a posição dos personagens sugerem que algo enorme está logo abaixo deles, né? Muito provavelmente o próprio Demogorgon, né, que foi capturado, contido e sendo elevado até a posição correta. Não seria nada surpreendente se ele já estivesse inconsciente nesse momento, né? Talvez até derrotado pelo próprio Will. E teve outra imagem da Kali também, dessa vez em alta resolução, pra gente ter um vislumbre melhor da personagem, que a gente não vê desde a segunda temporada, foi esquecida no Churras, mas agora voltou. E observe que ela está com o nariz sangrando, ou seja, isso indica que a Kali tem utilizado muito seus poderes desde que ela saiu junto com Eleven e o Hopper. Se você compara diretamente com a versão do trailer, fica claro que são dois momentos diferentes, né? É o mesmo ângulo, a mesma composição, mas tempos distintos. E nessa imagem nova, a Kali parece batida, né? Ela parece assustada. Já no trailer, ela parece confiante, né? Quase desafiadora. Isso significa que algo intenso aconteceu entre essas duas cenas, né? Algo forte o suficiente para levá-la ao limite. Sendo que essa outra imagem também que eu cheguei a comentar no meu outro vídeo, né? Que é do Lucas e da Erika, os dois irmãos juntos, né? Aparentemente bolando um plano, ou então conversando sobre as táticas que eles vão utilizar contra o Vecna. Agora, com essas novas outras imagens, a gente tem um contexto maior disso, né? Especialmente envolvendo esse Demogorgon sendo eletrocutado. Porque essa imagem, apesar de parecer leve, provavelmente se conecta diretamente ao tratamento de eletrochoque do episódio, né? E tudo continua girando em torno desse evento central, porque nada é aleatório. E agora vamos para outro conjunto de imagens que surgiram junto com o trailer, né? Principalmente aquelas que mostram momentos já conhecidos, mas sob
sob novos ângulos. E uma delas já tinha aparecido em uma revista, mas agora tá muito mais clara, né? Nela a gente vê os 3 personagens olhando pra cima completamente imóveis, né? Reagindo a algo acima deles. Seja o Mind Flayer no céu ou algo muito maior, o fato é que aquilo prende totalmente a atenção deles. E essa cena parece acontecer logo no início do episódio, né? Funcionando como um gatilho pra tudo que vem depois. E em seguida temos essa imagem da mais pesada, né? Nela, o foco é totalmente na versão do Henry dentro do laboratório. E essa é sem dúvida a versão mais perigosa dele. É o Henry Creel furioso, sem controle, o mesmo que massacrou as crianças no passado. E no trailer a transformação dele parece instável, né? Como se ele estivesse alternando entre as identidades. Mas agora fica claro que isso é intencional. Ele está se forçando a voltar a esse estado. Ele está empurrando tudo pro lado para poder acessar a versão mais cruel de si mesmo. Aquela que não sente culpa. A versão que não tem limite. Isso fica mais perturbador, cara. Porque quando observamos quem está diante dele nesse momento, é a Holly. Ela se vira, aparentemente dentro de sua casa, mas tudo indica que ainda está presa no Mindscape do Vecna, já que seu corpo físico continua na dimensão X. E ao mesmo tempo a Max também está presente nesse espaço mental, né? Ou seja, isso indica que o Vecna está completamente enfurecido, né? Avançando tanto contra a Max quanto contra a Holly. Mas quais as teorias e expectativas de vocês para essa última temporada de Stranger Things? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!